Deus. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Quem tem a paz maravilhosa, batam palmas para Jesus nessa noite. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, permaneçam de pé em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Nós estamos hoje, nessa terça-feira, no início da campanha de João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós vamos orar ao nosso Deus, para que Ele venha falar conosco em nome de Jesus, porque nós precisamos desse Jesus, precisamos da libertação espiritual, da liberdade espiritual, para nós vencermos as nossas guerras, porque sobre a minha vida e sobre a tua vida há uma luta espiritual para ser vencida, e nós vencemos ela pela palavra do nosso Deus. Muitos jovens, aleluia, entraram no mundo errado, entraram no mundo das drogas, entraram no mundo dos assaltos, tentaram vencer as guerras deles com dinheiro, tentaram vencer as guerras deles com muita fama, com muito luxo, com muito status, mas não venceram, e nesse momento estão numa penitenciária arrependidos. Por quê? Porque a luta do homem não é o dinheiro quem vence, a luta do homem não é bens materiais que vai fazer de você, de mim, um vencedor, mas a palavra de Deus nos faz um vitorioso em nome de Jesus. Feche os teus olhos, oremos ao nosso Deus, maravilhoso Deus e eterno Pai, ó Deus de todo poder, Deus de toda glória, Deus de toda honra, vai manifestando nessa noite, ó Pai, o poder da tua presença nesse culto de campanha, meu Pai, de João 8,32. Nós oramos agora neste momento, ó Pai, pedindo o teu grande avivamento, a tua grande unção. Maravilhoso Deus, vai trabalhando em nossas vidas de uma maneira especial, ó Pai. Tu és poderoso para nos fazer um vitorioso na tua presença. Tu és poderoso, ó Pai, para fazer desse irmão, dessa irmã, meu Pai, um vitorioso diante da tua presença, ó Deus. Meu Pai, olha aí, meu Pai, essa igreja que necessita do teu grande agir, que necessita, ó Pai, do toque da tua unção. Meu Deus, eu não sei que esse irmão, que essa irmã venha
Vamos entrar na palavra de Deus em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Grande e poderoso é o nosso Deus. Nosso Deus é poderoso em obra, amada igreja. E hoje nós estamos aqui por causa dele que nos trouxe aqui. Hoje o irmão André está aqui por uma misericórdia muito grande para trazer uma palavra viva para o teu coração. O início desta campanha é: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Estamos numa campanha forte e poderosa. Ah, mas irmão, a igreja não está lotada. Mas não importa, quem vem buscar a bênção vai receber. Quem vem buscar a presença de Deus vai sair daqui com a presença de Deus. Não importa se a igreja está lotada ou não. O que importa é que você tem compromisso com Deus, e a graça, a presença de Deus já está sendo derramada sobre a tua vida, para te encorajar para guerras que você vai vivenciar no teu cotidiano, ainda essa semana, ainda esse ano, ainda o resto desse ano, mas que você venha estar capacitado e apto na palavra de Deus para você vencer. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João 8, capítulo 32, título desta campanha, que nós vamos ler apenas o versículo 32 em nome de Jesus. Estamos, meus amados irmãos, nesse culto pentecostal, crendo no mover do Espírito Santo de Deus, crendo que Ele pode fazer o mais pelas nossas vidas, crendo que se nós conhecermos a verdade, vamos ser libertos para andar de conduta, aleluia, disciplinada com Deus. Evangelho de João 8, capítulo, versículo 32. João 8, 32, em nome de Jesus. No Antigo Testamento, no Novo Testamento, melhor dizendo, perdão, Novo Testamento, Evangelho de João 8, 32, que nós vamos ler em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Todos encontraram, digam glória a Deus. Vamos ler a palavra de Deus que nos diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Levante a sua mão comigo, diga assim comigo: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Mas graças a Deus que já nos deu a vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tomem os vossos assentos, desocupem as suas mãos, batam palmas para Jesus. Louvado seja Deus. Meus amados e queridos irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Esse livro a qual lemos, escrito por João, e que o próprio Jesus descreveu, o título desta campanha: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, veio a dizer sobre o discurso de Jesus naquela época, a qual ele pregava para os fariseus, para os judeus, por toda aquela Galileia, pela Judeia, por onde ele passava, ele apregoava a palavra de Deus, porque ele foi, aleluia, enviado por Deus para vir à terra, para trazer libertação, para trazer uma palavra de salvação e para nos mostrar o caminho. Jesus era exemplar em dizer: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele disse para um dos seus discípulos: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ele disse para Tomé, que estava duvidando dele. Aqui nesse discurso de Jesus sobre a sua missão, ele já começa iniciando esse discurso. No versículo 12 ele diz: disse-lhe Jesus outra vez: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Nós estamos nessa campanha e precisamos abordar algo sobre as nossas vidas espirituais. Tem muitas pessoas que cuidam da sua vida material, tem muitas pessoas que cuidam da sua vida material, da sua vida emocional, da sua vida física, da sua vida sentimental, e a vida espiritual ela deixa de lado. Mas isso não é o que devemos fazer. Quando nós precisamos pegar a palavra de Deus, ler ela todos os dias, porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. A palavra de Deus nos faz enxergar sobre o mundo espiritual, a qual muitos não conseguem enxergar por meio do materialismo que ele acredita. Ele acredita que se ele for uma pessoa com muito dinheiro, com muita posse, com muita riqueza, com muita fama, com muito status, ele vai ser vencedor, mais do que outras pessoas que às vezes não têm bens materiais, não tem uma casa própria, não tem isso, não tem aquilo, anda até mesmo de a pé, mas ele acha que se ele tiver a maior riqueza, ele vai estar por cima. Não é isso que o nosso Jesus nos ensinou. Jesus disse: buscai o reino dos céus, a sua justiça, as demais coisas ele vos acrescentará.
acrescentará. O que precisamos ter em primeiro lugar em nossas vidas é a nossa vida espiritual alinhada com Deus. Por quê? Porque Jesus ele veio para trazer isso. Ele veio para trazer, aleluia, a mansidão para aquele povo daquela antiguidade. E até no dia de hoje, a palavra de Deus ela traz a libertação que o ser humano necessita. Ele diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quantas pessoas se perderam na caminhada, pessoas até mesmo estavam na igreja, mas por algum tipo de situação abandonaram a fé, largaram o propósito maior, que é o propósito de servir a Deus para alcançar a sua salvação. E quem somos nós? Nós somos igreja levantada por Deus desde a geração antiga, e nós precisamos buscar o poder de Deus, o conhecimento, para que nós venhamos alcançar essas vidas por meio da nossa oração, por meio do nosso compromisso com Deus, por meio do nosso jejum, porque nós precisamos usar as armas que Deus tem deixado para nós. As nossas armas não é arma bélica, não é arma, aleluia, de fogo, não é isso. A nossa arma que nós usamos, que Deus, que Jesus nos deixou, é a oração, é o jejum, é a palavra de Deus, que é a espada de dois gumes, que nos faz vencer qualquer batalha. Se você quer estar fortemente armado diante da peleja que você enfrenta, é leitura bíblica, é oração, é jejum. Você vai estar apto para vencer qualquer guerra que você está enfrentando. Mas eu estou vivenciando a guerra sentimental. Se você ler a palavra, se você orar e entregar tudo na mão de Deus, se você jejuar em cima desse propósito, Deus vai te responder e Deus vai solucionar a tua causa. Por quê? Porque as armas que Jesus deixou, Ele deixou para a igreja vencer. E até nos dias de hoje a igreja só tem avançado. Muitos tentaram parar a igreja, muitos tentaram calar a boca da igreja, mas quanto mais pisa na igreja, quanto mais massacra a igreja, quanto mais, aleluia, quanto mais escarnece a igreja, mais a igreja de Deus cresce, mais a igreja de Deus avança. Por quê? Porque a palavra de Deus ela é viva e nós estamos aqui para aprender da verdade de Deus. Eu quero chegar nesse contexto com você, meu amado irmão, dentro da Bíblia. Os fariseus não criam em Jesus, não creram nele, dizendo: ainda que você testifica de ti mesmo, teu testemunho não é verdadeiro. Ele disse: ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei de onde vim e eu sei para onde eu vou, mas vós não sabeis de onde eu vim, nem para onde eu vou. Vós julgais segundo a carne, mas eu ninguém julgo. E na verdade, se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque se não sou só eu, mas o Pai que me enviou. Jesus veio não para nos julgar, Jesus veio para nos mostrar um novo caminho. Jesus veio para renovar a aliança com o ser humano que tinha sido quebrado, tinha sido violado. Jesus veio, o verbo era Jesus, o verbo era a palavra. Jesus veio e habitou no meio dos homens, se fez carne. O nosso Jesus andou entre os homens, o nosso Jesus deu o maior exemplo. Por isso que Ele pode nos ensinar a seguir Ele, que é a verdade, que é o caminho, que é a vida. Só podemos ensinar alguém se nós somos, aleluia, um exemplo. E Jesus foi o maior exemplo. Jesus carregou as minhas dores, as minhas enfermidades. E quando nós conhecemos Jesus, não é tempo de nós deixar a nossa carreira da fé e acreditar em Jesus só um momento, mas necessitamos confiar em Jesus até nós vencer a nossa batalha nessa terra. E Jesus continua pregoando, dizendo: o testemunho de dois homens é real. É por isso que quando você está na presença de mais um, você tem: vem aqui você comigo, eu vou contar algo para esta pessoa, vem cá comigo de testemunha. O seu testemunho se torna verdadeiro diante da lei da terra, diante da lei da justiça, diante da lei dos homens, porque o testemunho de dois homens concordando com o testemunho, ele é verdadeiro. E o nosso Jesus, ele testemunhou para os fariseus dizendo: o testemunho de dois homens, ele é real, era ele e o Pai. Só que ele, aleluia, cumpriu o seu decreto na terra, pelo qual chegou o seu tempo da sua crucificação. Só que ele deixou o Espírito Santo de Deus, que nos dá força para nós perseverarmos, aleluia, nesta presença, na palavra, na igreja, no santuário, para buscar forças em Deus e ser vitoriosos na palavra de Deus. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Bata palmas para Jesus.
se vós me conheceis, a mim também conhecereis o meu Pai. Quando nós conhecemos a Jesus, quando nós vemos que Ele nos liberta, quando nós vemos que Ele toca em nosso coração, aí nós começamos a acreditar mais em Deus. Porque muitos, milhares de pessoas falam: nossa, Deus me livre, nossa, Deus me perdoa. Acontece uma coisa na vida dele, um acidente, quase deu um acidente, quase deu algo na vida dele. Ele fala: meu Deus, tem misericórdia. É automático, ele crê em Deus, mas ele não crê plenamente em Deus de seguir a palavra de Deus. Essa é a realidade que nós vivenciamos na terra. Muitos mencionam o nome de Deus, mas quando é para seguir a palavra de Deus, não pega a risca, não crê, não tem aquele propósito com Deus. E nós não podemos, meus amados irmãos, jamais ficar em cima do muro, porque a divisão não é de Deus, a divisão é do adversário. E todos aqueles que se constituem amigos do mundo se constituem inimigos de Deus. Mas aqueles que se constituem amigos de Deus, que têm a plena certeza da salvação, que têm a plena certeza que Jesus veio na terra para trazer a libertação para ele, esse toma uma posição maior com Deus, e ele se constitui amigo de Deus e inimigo do mundo. Muitos vão virar as costas para você quando você tiver um propósito com Deus. Quando nós fazemos uma aliança com Deus, muitos viram as costas para nós, soma da nossa fé, escarnece a nossa fé. Mas eu quero ver no último dia da salvação que Deus nos chamar, porque Deus ele vai chamar cada um pelo seu próprio nome, e ai daqueles que não têm o nome escrito no livro da vida. Eu quero alcançar esse perdão, essa redenção pelo sangue do Senhor Jesus dos meus pecados. Eu quero pregar a Jesus com toda a autoridade que Ele tem me dado, porque um dia eu me encontrei com essa palavra, e nesse título dessa campanha eu venho dizer: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que precisamos conhecer, irmão André, precisamos conhecer Jesus e ter um relacionamento com Ele. Sabe por que a vida de muitas pessoas não caminha? Porque não segue fielmente a palavra de Deus, ora, até busca, mas não jejua, não crê plenamente, não faz um sacrifício de jejum. Aí as coisas não acontecem e questiona Deus. Mas o que o homem questiona dos seus próprios erros. Nós somos pecadores e necessitamos de Jesus plenamente em nossa vida. Mas quando nós recebemos a palavra de Deus com amor, nós deixamos Ele nos corrigir, falando: Deus, muda eu, Deus, faça morada na minha vida, porque precisamos da verdade. A verdade que Deus nos quer é estar continuamente na sua palavra. A verdade que Deus quer, eu e você, meu amado irmão, é longe das coisas erradas, é longe do vício, é longe de todas as coisas que Deus abomina. Tem muitas pessoas que aparentemente parecem ser pessoas boas, mas o coração está cheio de orgulho, o coração está cheio de soberba, porque tem muito dinheiro e pisa naquele mais pequeno que não tem nada. E a verdade vai ser dita hoje, porque a verdade ela liberta, e você sai daqui com essa verdade implantada na sua vida. Tenha primeiramente na sua vida a graça, a presença, a autoridade de Deus, porque você vai ser grande diante dessas pessoas que acham que são alguma coisa, mas não tem a presença de Deus, não tem a autoridade de Deus. A vida deles está um vendaval de tormento, mesmo tendo dinheiro, mesmo tendo muita coisa, mas não tem Deus no coração verdadeiramente. Mas você que tem Deus no coração, se considere um vitorioso de Cristo nessa noite. Batam palmas para Jesus e receba a palavra de Deus. Glória a Deus, sabe o nome de Jesus. Conhecereis a verdade vos libertará. Deus não quer ver o ser humano no cigarro, Deus não quer ver o ser humano nas drogas, Deus não quer ver o ser humano na bebida alcoólica, no narguilé, nas coisas erradas, nas drogas sintéticas. Ele não quer ver o ser humano cair. É por isso que Ele enviou Jesus. É por isso que Jesus diz aqui: conhecereis a verdade vos libertará. E pela leitura bíblica que eu tenho aprendido com os meus pastores, pela leitura bíblica que eu tenho aprendido com o Espírito Santo, vem a dizer que os viciados não entrarão no reino dos céus. Então os que ouvem esta palavra têm que tomar a tua vida em análise para ver como é que está a sua vida diante de Deus, porque conhecer
santuário de Deus, e Deus vem com a palavra poderosa, a palavra parece que vem cortando, fala, meu Deus, eu vim à procura de outra palavra, e parece que é, mas nós estamos aqui ouvindo o que Deus está falando para nós. Eu só estou pregando dessa maneira porque o meu Deus, Ele fez uma grande obra na minha vida, é por isso que eu estou aqui. O meu caminho não é estar acima do altar nessa terça-feira pregando a palavra. O meu caminho pelas minhas ações erradas era estar lá numa penitenciária num momento desse. É para me estar lá mais de 6 anos, mas faz 6 anos que eu levantei a mão para esse Jesus. E quando eu cheguei na igreja, um irmão pregou essa palavra, e conhecereis a verdade vos libertará. E eu fiquei focado olhando para aquele irmão e falei, mas que verdade é essa? A verdade é que nós temos que andar com a conduta de Deus, com Deus, não em cima do muro. Uma conduta que nós temos que dar, aleluia, sempre dentro da nossa casa. Uma conduta que nós precisamos ser uma coluna dentro da nossa casa, e para nós ensinar alguém, nós temos que estar fielmente na palavra de Deus. Por quê? Porque quando nós estamos alicerçados na rocha que é Jesus, quando nós estamos seguindo a palavra, as ordenanças dele, há uma autoridade diferente sobre a tua boca. Quando você abre a sua boca dentro da sua casa para corrigir alguém, há uma diferença quando você abre a sua boca para você, aleluia, dar um conselho para alguém. Deus coloca uma palavra diferente, uma autoridade diferente sobre a tua vida. Você quer ensinar alguém na terra, você quer ensinar a sua família, seja o exemplo dentro da sua casa. Siga o Senhor Jesus cada dia mais, se encha da presença dele. Por quê? Porque a porta do santuário está aberta. Você vem para a igreja, você se assenta, você ouve a palavra de Deus, você sai daqui preenchido com a autoridade de Deus, para você vencer lá na tua casa, para você vencer nessa sociedade, a sociedade que não te valoriza, mas você vai estar cheio da unção de Deus, e Deus vai te justificar diante dessa sociedade. Deus está falando com alguém aqui, eu não sei com quem Deus está falando mais, eu não sei com quem Deus está falando menos, mas Deus está falando com todos. Vamos se apegar com a verdade, vamos se apegar com Jesus e ver o que Ele requer de nós, para que a nossa vida seja uma vida abençoada. Muitas pessoas estão à procura da bênção, à procura da felicidade em lugares que não vão encontrar, mas a verdadeira felicidade é dentro da palavra de Deus, quando nós temos um compromisso com Ele, e quando nós começamos a caminhar verdadeiramente com Ele, quando nós verdadeiramente entregamos os caminhos a Deus e confiamos nele, e tudo Ele vai fazendo pela nossa vida. O que Ele vai fazendo, amado irmão, Ele vai libertando, Ele vai salvando, Ele vai transformando a nossa vida, Ele vai nos fazendo uma pessoa diferente nas nossas ações. Aquele que xingava, ele não vai xingar mais quando ele conhece a Jesus. Aquele que brigava, aquele que roubava, aquele que se prostituía, aquele que traficava droga, ele não vai fazer mais isso. Por quê? Porque Jesus mostrou a verdade para ele, que aquele mundo ele não vai alcançar a salvação, mas bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus e aguardam e as praticam de todo o coração, para que possa alcançar no último dia a sua salvação. O maior propósito do ser humano é a salvação, e que você venha alcançar a tua salvação, que você venha alcançar a libertação, transformação na área que você precisa, porque eu preciso, você precisa, e na presença de Deus nós vamos alcançar a grande transformação no nome de Jesus, que nos ajuda, que nos levanta, que nos elege para vencer. Pode aplaudir Jesus, pode glorificar Ele. Ele explicava para os fariseus: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Para finalizar esta mensagem, aleluia, olha para você ver o que está acontecendo no planeta Terra. Venho dizer em uma das parábolas do Evangelho de Mateus, que larga é a porta e muitos passarão por ela. É muitos passando pela porta da perdição, que não traz a salvação, mas estreito é o caminho que conduz à vida eterna. Estreito é o caminho que nos leva à salvação. Precisamos que esta palavra nos alimente, porque esta é a realidade. É muito difícil, às vezes, você ver um jovem pregando uma palavra dessa. Meu amado irmão, o inimigo, ele está destruindo muitos por não conhecer a verdade, por achar que a vida dele é a verdade, e não é a verdade, é a mentira. Ele está muitas das vezes no erro, na falsidade, na mentira, aquela vida amarga, aquela vida que o coração dele é cheio de rancor. Ninguém pode dever 10 reais para a pessoa, que a pessoa já se ira, a pessoa já tem ódio, a pessoa coloca o dinheiro acima de tudo, acima de Deus. Não é isso que Jesus nos ensina. Quando nós confiamos em Jesus, quando nós temos a graça de Jesus na nossa vida, tudo muda, o nosso semblante muda. Nós não vamos se irar por essas coisas, porque nós sabemos que tudo aqui é passageiro.
Quando a gente partir, os nossos bens vai ficar aí, por ferrugem comer, para traça roer, por ladrão roubar e minar, porque isso ele diz na Bíblia. Não junteis riquezas terrenas. Tem muitas pessoas se preocupando com o material e esquece do espiritual. Mas quando nós conhecemos que Jesus quer nos levar para o céu, nós colocamos em primeiro plano a nossa vida espiritual. As demais coisas Ele vai fazer por nós. Não importa da maneira que está a nossa vida, não importa se a nossa vida está bagunçada, não importa se nós necessitamos de libertação, não importa se nós necessitamos disso, daquilo material, Deus Ele vai acrescentar. E que acrescente nessa noite a tua fé, para você seguir fielmente o propósito de Deus e continuar firme com Jesus, porque Ele é o único quem pode te conceder vitória, é o único quem pode conceder a vitória para a tua casa, para a tua família. Se você quer ver a tua família vitoriosa, se você quer ver o teu parente vitorioso, é com Jesus que você vai vencer, é na oração que você vai vencer, é no depósito com Deus, é na confiança com Ele que você vai vencer a batalha, porque você está confiando em Deus. Muitos confiam no homem, muitos confiam no homem, muitos confiam na mulher e é decepcionado. Nossa, mas por que aquela pessoa fez isso comigo? Porque todo ser humano é falho, é pecador. O ser humano ele é pecador, ele é falho. Ele pode te dar uma palavra que vai te ajudar, mas chega no fim da trajetória, ele falou que ia te ajudar, ele não consegue te ajudar. Há uma luta espiritual também na vida dele que ele não está nem vencendo, ele não está nem dentro da palavra muitas das vezes. Você está conferindo pessoas que às vezes não tem nem a estrutura da palavra de Deus. E como a pessoa pode te ajudar se a luta espiritual está na vida dela também? Se no momento que ela fala que ela vai te ajudar com alguma condição, com alguma coisa, e a luta espiritual na vida dela trava tudo a vida dela, ela nem está conseguindo reagir, ela não está conseguindo nem ir para frente nem para trás, ela não está conseguindo se reagir, ela não te ajuda, você se decepciona, fica amargurado porque confiou no homem. Mas aquele que confia em Deus, aquele que confia em Jesus, ele tudo pode pela tua vida. Eu não sei que causa você tem, eu sei que se você colocar ela na mão de Deus e fazer esta campanha 3 terça-feiras, nós vamos estar aqui orando pelos irmãos, porque Jesus ele faz a diferença na nossa vida. A minha mãe não desistiu da minha pessoa, da minha vida. Fui um jovem, passei um momento ali no mundo e minha mãe orava por mim, e Deus ouviu a oração da minha mãezinha, e é por isso que eu estou aqui. O caminho nosso muitas das vezes ele se perde, porque Jesus é a luz do mundo, e aquele que anda em Jesus, que anda na presença dele, não andará em trevas. Olha o tamanho da multidão que anda em trevas, pessoas que andam à procura de tudo menos de Deus, e é pessoas oprimidas, pessoas que estão necessitadas da libertação, não tem força de vir para a igreja. E que eu e você sejamos a diferença nessas vidas, que eu e você sejamos o evangelista na rua da tua casa, no nosso bairro, na nossa cidade, e aonde nós pisamos a planta dos pés, pessoas venham ver Deus e falar: eu preciso de ser uma pessoa como essa, eu preciso de uma pessoa que tem a presença que essa pessoa tem. Seja uma pessoa de Deus. Você quer um conselho? Ande com pessoas espirituais, pessoas que têm palavras pedradas para a tua vida. Amém. Ah, isso aqui não vai acontecer na tua vida, não. Amém. Estou falando com Deus e eu vou ver que Deus vai falar para mim. Confia em Deus. Eu estou trazendo isso porque Deus está me revelando. Confia plenamente em Deus e Ele solucionará as tuas causas. O homem não pode te ajudar. Você pode tentar confiar em alguém, mas no fim das contas você vai acabar decepcionado. Deus ele faz eu bater nessa tecla: confia em Deus, porque quem confia em Deus não perde batalha. Quem confia em Deus há crescimento. Quem confia em Deus, ele é bem-aventurado. Bem-aventurados são todos aqueles que confiam na palavra de Deus e as executam, pois estará com a sua vida firme na rocha. Você não vai perder batalha se você estiver plenamente na palavra. Ah, a luta travou, eu não sei o que eu faço. Abra sua Bíblia na tua casa, dobre o teu joelho, fale com Deus, faça uma campanha na sua casa, ore a Deus. Quando você chegar no santuário, Deus vai te responder por meio de uma palavra, por meio de uma revelação, por meio de um louvor, e você vai entender que Deus está falando com você. O nosso culto não começa só aqui, o nosso culto começa lá em casa. Sabe que hora começou o meu culto hoje? De manhã cedo, lá na empresa onde eu trabalho. Eu tive calado falando com Deus. As pessoas me achou estranha, mas eu estava o tempo todo falando com Deus. Eu não me canso de falar com Deus. Por quê? Porque nós falar com Deus é a melhor coisa que nós estamos fazendo na nossa vida. Pessoas podem não te entender o propósito que você tem com Deus, mas se é você Deus, amém, está tudo certo. Se você tem, aleluia, a sua vida entregue a Deus, confie nele, meu irmão. O mais ele vai fazer pela tua vida. Por mais que muitos olhem para você, não tem como, não vai dar certo, não vai alcançar
vitória, mas Jesus te faz um vitorioso, e você vai cantar o hino da vitória no nome de Jesus Cristo. Assim como muitos irmãos dessa igreja têm testemunhado o que Jesus tem feito, você vai ser mais um vitorioso, porque você está nessa campanha crendo em Deus, e conhecereis a verdade libertará. Jesus vai te dar a plena visão de que você deve fazer no caminho da tua trajetória, para que você não venha pisar fora da risca e venha alcançar a benevolência de Deus. Receba a palavra de Deus e batam palmas para Jesus. Louvado seja Deus. Precisamos de Jesus. Sem Ele nada podemos. Ele é bem claro em dizer: sem mim nada podeis fazer. Ele foi para o Pai, Ele foi crucificado, e é por isso que nós estamos aqui. Eu quero trazer algo aqui para você memorizar na sua mente. Se não tivesse Jesus, se Ele não tivesse feito o sacrifício naquela cruz há mais de 2000 anos atrás, não teria igreja. Nós iríamos vir aqui falar de quem? Nós iríamos vir aqui pregar o quê? Quem que ia libertar nós? Porque o pastor da igreja não consegue nos libertar pelas suas próprias palavras. Ele consegue, aleluia, por meio dos dons espirituais que Deus confiou na igreja, nos pastores, nos presbíteros. Ele ora para nós, Ele passa algo de Deus, e por meio das vossas orações alcançamos, aleluia, o toque de Deus. E Deus tem levantado muitos homens de Deus. Creia na oração, creia no poder do Espírito Santo de Deus. Nós só estamos aqui porque Jesus levantou a igreja para vencer. A igreja de Deus vai avançar, por mais que, aleluia, a igreja não está lotada, muitos poderiam estar aqui, mas nós estamos aqui pelejando pela nossa salvação, para aprender mais de Jesus, para entregar nossa causa a Ele, confiando nele, para que Ele tudo possa fazer na nossa vida, porque sem Ele nós não conseguimos avançar. Eu até tentei, aleluia, vencer sem Jesus. Eu tentei muitos anos sem Jesus. Foi a pior presepada que eu fiz na minha vida. Eu tentei de um lado, eu tentava do outro. Eu chegava na minha casa amargurado, chorava. Eu estava com 22 anos, já estava entrando em depressão profunda. Só que um dia eu conheci esse Jesus. Ele me trouxe a plena verdade do que eu devo fazer. E cada dia que eu lia mais a Bíblia, mais eu aprendia dele. Você quer conhecer mais Jesus? Leia mais a Bíblia. Ah, mas eu não sei decifrar muita Bíblia, irmão. Começa lá no Antigo Testamento, Evangelho de Mateus, Marcos, João. Você vai ler as parábolas que Jesus ele pregava para os fariseus, e ele vai pregando de uma maneira ministrando ao seu coração. No momento que você começa a ler, Deus já começa a trabalhar na sua vida. No momento que no outro dia você lê de novo, Deus vai trabalhando no seu coração, Deus vai trabalhando na sua vida espiritual. Quer compromisso com Deus? Mergulhe na palavra de Deus. Você vai começar a interpretar e ter as visões que Deus quer que você tenha, porque nós enxergamos o mundo de muitas maneiras. Um tem uma visão, outro tem outra visão. É assim ou não é? Um pensa de um jeito, outro pensa de outro. Mas quando nós lemos a palavra de Deus, parece que todos os irmãos têm a mesma visão. Por quê? Porque a visão é dada pelo Espírito Santo de Deus, e a minha linhagem, da minha visão, é a mesma linhagem dos pastores. Meu amado irmão, eu só estou aqui porque é uma misericórdia muito grande. O inimigo tentou várias vezes contra a minha vida me colocar na sepultura, mas Deus quebrou todo o laço de morte. É por isso que eu estou aqui, e eu tenho imenso prazer de vir aqui trazer esta palavra para os irmãos, para que você saia daqui fortalecido. Nós não temos o melhor conhecimento, mas dia após dia nós vamos aprendendo de Jesus, que é manso, que é humilde, e Ele nos ensina a vencer. Ele faz de nós uma pessoa mansa, humilde, uma pessoa capacitada para vencer a provação. Eu sei que vocês estão passando muitas provas, muitas lutas, mas é no nome dele que você vai vencer. Nunca se esqueça, é Jesus que vai fazer você vencer e você avançar. O inimigo tenta destruir você, mas pela graça, pelo poder de Deus você está de pé, e ainda há esperança na sua vida de mudança, pelo poder da palavra de Deus que está em vós. Então cultive isso, regue, aleluia, esta palavra, esta semente que caiu no seu coração. Como eu faço, irmão, para regar esta palavra com água? A água viva é a palavra de Deus. Leia todo dia, e a tua fé vai ser aumentada a cada dia, para que você cresça na graça, no conhecimento de Deus, para que você não venha ficar enganado com as coisas do mundo que está surgindo nessa terra, porque tudo está mudando, mas a palavra de Deus ela é permanente, e ela permanece fiel sobre a minha vida e sobre a tua vida, em nome de Jesus. Receba esta palavra e palmas para Jesus. Esta é a palavra de Deus. Jesus quer fazer de nós uma pessoa estruturada. Por mais que aqui, aleluia, tem muitas pessoas humildes, nós não estamos aqui para nos aparecer.
Somos pessoas humildes, mas bem-aventurados são aqueles que clamam a Jesus, que buscam, aleluia, um compromisso com Deus. Não é o dinheiro que nos traz felicidade, não é a fama, não é o luxo, não é a popularidade, porque tudo há de passar. Mas permanecerá de pé aqueles que têm estrutura com Deus, porque tem muitas pessoas que têm muito dinheiro, mas nesse momento está dentro de um quarto chorando, porque não consegue entender o sentido da vida, está entrando numa depressão e não quer contar nada para ninguém, sai do quarto e depois que chora se recompõe, monta no seu carro de luxo, a pessoa fala: e aí, você está bem? Não, estou ótimo. Mente, não está ótimo, está numa depressão, já mente, está oprimida, o dinheiro não traz a fama, pode ir onde quiser, pode gastar o que quiser, mas não é liberta daquilo. Por quê? Porque só Jesus traz a libertação, é só a palavra de Deus. Muitas pessoas, meus irmãos, que estão nessa situação, e você está aqui, ó, com a sua mente aberta para ouvir a palavra de Deus. E a fé, ela vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, ela alimenta a nossa fé. Nós estamos tão preocupados, nós ouvimos a palavra de Deus e aquilo parece que traz um refrigério para a alma. Fala: meu Deus, eu estava me preocupando com o dinheiro, eu estava me preocupando com as contas, com isso, com aquilo, mas eu vou colocar tudo na tua mão, e até o final dessa semana o Senhor vai entrar com a provisão. É assim, o justo no final dos tempos viverá pela fé. Estou preocupado com isso, estou preocupado com aquilo, entrega tudo na mão de Deus, em oração, em jejum, e Deus te justificará e abençoará a tua vida. Eu estou com uma causa para me resolver. Eu cheguei na igreja, peguei um voto, falei: Deus, vou fazer esse voto com o Senhor, esse compromisso, e eu creio que antes de chegar esse dia, eu vou ter a minha vitória nas minhas mãos, e não vai acontecer nada, eu vou glorificar o teu nome, porque o Senhor vai me ajudar, e o meu voto está aqui. E você que tem um voto, você que fez um propósito com Deus, vamos se colocar de pé em nome de Jesus. Da graça e misericórdia, nós estamos aqui para aprender mais do nosso Deus. Próxima terça-feira, prosseguimos com esta campanha em nome de Jesus, e conhecereis a verdade vos libertará. Eu vou estar buscando mais de Deus, eu vou estar orando mais a Deus, jejuando mais ao nosso Deus, consagrando a minha vida a Deus, para vir trazer uma palavra objetiva, uma palavra sincera para a igreja. Muitos não querem ouvir a verdade, muitos, quando você começa a falar a verdade para ele no trabalho, ele sai, porque há uma opressão, uma guerra espiritual muito grande na vida dele. Mas eu não digo nada, eu só oro pelaquela vida, para que um dia ela possa ver uma grande mudança, ela possa ver nós como uma pessoa diferente, porque muitas pessoas colocam ira contra o sol, não pode acontecer nada, a pessoa já se revolta, a pessoa chega no serviço bem, a pessoa chega bem, daqui a pouco a pessoa já se vira, a pessoa já é um vendaval. O mundo está assim, o mundo está um caos, mas na presença de Jesus nós somos vitoriosos. Na presença de Jesus pode acontecer de tudo, mas nós não perdemos a vez, nós não perdemos a esperança, nós não perdemos a paciência, nós somos uma pessoa diferente. Nós temos que ser a diferença aonde pisamos. E como somos a diferença? Somos a diferença seguindo a pisadura de Jesus. E eu quero ser cada dia mais assim, mais manso, mais humilde, uma pessoa cada vez mais sincera, cada vez mais leal com as pessoas, cada vez mais verdadeira. E muitas pessoas verão a diferença nos nossos atos. Faça, aleluia, a diferença na sua casa, na sua família. Siga Jesus, porque Ele foi o maior exemplo para nós. E eu estou aqui muito alegre, muito contente com Jesus. Por mais que nós não temos o maior conhecimento, a melhor eloquência, mas nós não viemos aqui para nos apresentar e falar: eu sou grande. Não, grande aqui é Jesus. Ele quem morreu por nós e nos deu a palavra da vida eterna do Novo Testamento. Ele quem refez a aliança, Ele quem nos libertou, e Ele libertou para nós ser livre para adorar a Ele. E eu glória a Deus, porque eu não conseguia nem passar na rua da igreja, nem no quarteirão da igreja eu passava, mas hoje eu estou dentro da igreja, e amanhã eu vou estar aqui abrindo o culto, e se Deus não voltar, eu vou estar aqui sábado, eu vou estar aqui domingo, vou estar aqui para a glória de Deus, buscando mais esse Jesus que liberta, que transforma, que traz uma vida de paz, uma vida de harmonia, uma vida de esperança, uma nova vida em Cristo Jesus. Nós alcançamos por meio da palavra de Deus. Então vamos prosseguir juntos com o nosso Jesus, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vai chegar ao céu se não passar por Ele, se não levantar as mãos para Jesus, se não declarar que Ele é o Salvador de verdade. Então vamos avante com Jesus, porque Ele faz de nós um vencedor. Não vamos nos cansar de falar o nome de Jesus Cristo, porque é no nome dele que Satanás é repreendido da nossa casa. As coisas estão difíceis dentro da minha casa.
Começa: Jesus, faça morada aqui. Jesus, em nome de Jesus, mora nesta casa. Venha, Jesus, nesta casa, nesse quarto, nessa cozinha. Entra aqui, Jesus. Começa a falar o nome de Jesus para você ver. As coisas vão mudar. A harmonia dentro da sua casa vai mudar, porque você está chamando o Filho de Deus, aquele que tem o poder nos céus e na terra, que foi dado toda a autoridade, que tem a chave da morte, ele tem a chave do inferno, ele tem o poder e a autoridade para você, fazer você um vencedor. Clame o nome dele, ore sem cessar, e grande será a vitória na tua vida, em nome de Jesus. Se coloque de pé, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. E até aqui o nosso Deus falou conosco. Não estamos aqui para ser o maior pregador nem o melhor. Aqui não tem isso, meu amado irmão. Aqui não tem quem é o maior, quem é o melhor, quem prega mais, quem prega menos. Aqui tem pessoas que largou o erro, que largou o pecado, que largou toda a vaidade para morar no céu com Jesus. Ele é aquele que nos chamou, nos elegeu para viver uma vida de santidade, uma vida de salvação, uma vida transformada, uma vida que nós sejamos a diferença por onde passarmos. Eu quero chamar aqui em nome de Jesus, se tem alguém que quer aceitar a Jesus nessa noite, alguém que se afastou do Evangelho, dizendo: nossa, eu preciso reatar minha aliança com Jesus, porque em breve ele voltará para buscar a sua igreja e eu estou afastado. Tem alguém que está nessa condição, alguém que necessita de levantar as mãos para Jesus? Todos estão em Cristo. Que Deus possa abençoar em nome de Jesus. Prossiga com Jesus, porque com Ele somos mais do que vencedores. Se eu não me abraçasse com Jesus, meu amado irmão, estaria destruído há muito tempo, mas graças a Deus houve ainda uma oportunidade na minha vida, e hoje eu dou glória a Deus por estar aqui, sabia? Dou glória a Deus por estar nesse altar aqui, fazendo menção do nome de Deus, aquele que tudo fez na minha história, aquele que mudou a trajetória da minha vida, dos meus pensamentos, e hoje eu estou contente com Jesus. Agora eu vou levar a bênção que eu recebi hoje, eu vou levar lá para minha casa, eu vou levar lá para os meus irmãos. É muito gratificante. Eu chego na casa da minha irmã para buscar minha mãe, eu chego desse jeito, terno, gravata, com a Bíblia na mão, e eu chego lá, eu abro o portão, eu chamo os meus sobrinhos, eles já vêm correndo, me abraça, e minha irmã olha para mim com os olhos brilhando e fala: nossa mãe, que bênção, né? Graças a Deus, que bênção, graças a Deus estou na igreja, né mãe? É muito melhor eu estar na igreja do que eu estar lá no crime uma hora dessa. É muito melhor eu estar na igreja do que eu estar numa boca de fumo uma hora dessa, e a polícia chega, te dá um tiro, acontece algo pior lá. É muito melhor os jovens estar na igreja do que estar na penitenciária. Vamos orar por essas vidas, meu amado irmão, porque nós somos, eu estou aqui porque eu sou fruto de orações. A minha mãe orou por mim, laços se quebraram, e hoje eu oro por aqueles jovens que cruzaram o meu caminho e que me encontram e falam: a paz do Senhor, irmão André. Você vai para a igreja, ora pela nossa vida, nós precisamos de Jesus também. Eu preciso de libertação, meu irmão, e nós temos que ser a diferença. É muito gratificante eu estar aqui, e hoje eu estava um dia todo alegre. As pessoas olhou para mim e falaram: nossa, você está alegre? Eu falei: isso acontece hoje eu vou pregar a palavra de Deus, e hoje eu estou contente porque Jesus me deu essa honra. Olha aqui o meu banner, ó, tá vendo? Jesus dá essa honra, Jesus coloca nós em lugares que jamais pensamos em pisar a ponta dos pés. Isso é Ele, isso é por Ele, é para Ele, e toda a glória é para Jesus. Prossiga com Jesus. Terça-feira que vem eu vou estar aqui, e eu espero que você esteja com mais pessoas da sua casa, da sua família, porque nós vamos clamar o nome de Jesus para que Ele venha nos alcançar com a sua graça. Mas, amado irmão, eu não fui revelado. A palavra de Deus é a maior revelação. Ah, mas eu não recebi uma revelação que eu necessitava. Meu amado irmão, nessa noite você recebeu entendimento de Deus, você recebeu virtude, você recebeu graça. Você não está conseguindo enxergar com teus olhos carnais, mas Jesus já está trabalhando sobre a tua vida, Jesus já está trabalhando sobre a tua história. Tem muitas pessoas que estão oposto do teu propósito, pessoas que estão com o olho nos teus bens. Nossa, mas como pode ter isso, ter aquilo, e a tua vida às vezes está meio travada. Você vai ver a tua vida caminhar com Deus, você vai ver diferença na tua vida por meio deste culto, porque Jesus ele age, e o nosso culto, ele é um culto que está sendo entregue a Deus. Vamos orar ao nosso Deus, e próxima terça-feira ele venha nos proporcionar estar com Ele aqui novamente, orando e buscando a sua presença. Feche os teus olhos, oremos a Deus. Maravilhoso Deus, eterno, santo e glorioso Pai, meu Deus, nesse início desta campanha eu creio que o Senhor falou de alguma maneira com cada irmão, meu Pai. Em certos ângulos o Senhor falou com um, meu Pai, em outros ângulos o Senhor tem falado com outros. Meu Pai, que a fé do Senhor venha aumentar neste coração. Meu Pai, que esta pessoa venha ser vitoriosa na Tua presença, Pai. Jesus, eu peço que o Senhor venha ajudar ele diante das Suas
toda astúcia, livra ele, meu Pai, de todo acidente, de todo mal, Senhor, em nome de Jesus. Repreende agora todo mal, sai agora dessa vida, todo mau pensamento, queima, Jesus, queima agora todo mal, venha trazer unção, venha dar unção abençoada, venha dar, meu Pai, dias contentes, ó Deus, dias de bênção sobre essas famílias, ó Pai, eu te peço, meu Pai, que nessa campanha o Senhor venha agir poderosamente, e que cada irmão seja vitorioso na tua presença, e venha ter a força espiritual de vencer, meu Pai, dê visão espiritual para o teu povo vencer, dá graça, dá força, dá unção para ele vencer, em nome de Jesus eu te peço, e abençoa a nossa vida, meu Pai, em nome de Jesus eu te peço, te agradecemos, em nome do Senhor Jesus, amém, e amém. Está abençoado, só nos resta despedir. Levanta as suas mãos, diga assim comigo: a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, e a paz do Senhor Jesus.